Olá pessoal, boa noite. Eu venho com uma palavra para vocês hoje sobre o Pai Nosso, né? Tá em Mateus 6, a partir do capítulo... Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus lhe ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que precisam, até mesmo antes de lhe pedirem. E vocês, portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, santo seja teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Dai-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelos que fizemos errado, como perdoamos a quem nos faz coisas erradas. E não nos conduz à privação severa, e nos mantém salvos do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que Jesus tem falado aqui, né? Pai nosso que está no céu, né? Seja mantido, seu nome seja mantido santo, que é uma ordenança que nós devemos santificar sempre o nome do Pai, certo? Venha o teu reino, e tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Que pedimos nessa oração que o que futuramente vai ser feito, em que céus e terra serão feitos à vontade de Deus e plenamente. Isso será feito no dia da redenção, ok? E dar-nos o alimento necessário para hoje, né? Que nunca nos falte pão, porque Deus, nosso Pai, sabe todas as coisas. E nunca nos faltou pão. Lembre-se dos peregrinos do deserto, os hebreus que quando saíram do Egito. Isso é Deus. Nunca nos falte pão. E lembre da multiplicação dos peixes e pães que Jesus fez. Isso é um sinal que o nosso Messias ele tem feito pela obra do Santo Espírito de Deus. Ok? Perdoai-nos pelo que fizemos errado, assim como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Esse aqui é uma outra ordenança aqui. Se pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, também tem que perdoar nosso irmão sempre, desde que ele se arrependa, né? Mesmo que ele pegue 70 vezes 7 e se arrependa, devemos perdoá-lo, certo? E o conceito de perdão é o seguinte: não que você vai ficar ali sendo com aquela pessoa, grudado com a pessoa, porque tem pessoas que confundem a coisa. Perdoar é você esquecer e abrir mão da ofensa dela, mas não que você vai estar lá grudado com a pessoa, entendeu? Então as pessoas têm um conceito muito errado de perdão, certo? Mas perdoar é você esquecer e não se lembrar, assim como Deus jogou todos os pecados, nossas falhas no mar, nos pecados no mar do esquecimento. Assim devemos ser com as pessoas também. Não carregar aquele fardo de ódio e mágoa daquela pessoa, ok? Não nos conduza à privação severa. Certo? Não nos conduza à provação severa, nos deixar cair em tentação, né? E nos mantém salvo do maligno. O que é não nos deixar cair em tentação ou não nos conduz à privação severa, certo? A questão é de uma coisa que pedimos a Deus para não nos deixeis cair em tentação daquela situação que vai ter nos dias da grande apostasia, certo? Que estava escrito que se nos dias não fossem abreviados nenhum mal, nos dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por quê? É o dia da grande tentação, a grande tentação que é a grande provação severa, e também diz que nos mantém salvo do maligno, que Deus não vai nos deixar ter uma provação maior, uma tentação maior do que possamos suportar. Essa é uma promessa dele. E que os dias foram abreviados naquele dia porque nenhuma carne salvaria, porque é o seguinte, o que acontece aqui, né? Nessa oração aqui, nós estamos pedindo por quê?
estamos pedindo que aqui está o X da questão. Vai chegar da grande provação, vai chegar o tempo da grande provação, da grande tentação. Essa tentação é a apostasia, a grande apostasia que está escrito no livro de Tessalonicenses, certo? Por quê? Deus vai nos livrar daquele dia, né? Daquele grande dia, porque vou chegar a uma conclusão para vocês que explicamos ontem, porque todo ser humano tem seu preço e tem seu limite. Lembra-se que eu contei uma história para você, contei uma história ontem, no estudo ontem, que um ditador, ele fez a seguinte situação. Ele, quando ele estava dando palestra para o seu exército, ele pegou uma galinha nas mãos e começou a arrancar suas penas enquanto conversava. Aquele bicho, aquele animal gritando de dor, né, gemendo de dor, sem penas, que ele arrancou a mão, que ele arrancou as penas com as mãos, e com aquele animal vivo, tremendo de dor, tremendo e gemendo de dor, que aconteceu? Ele começou a jogar comida para aquela galinha, e aquela galinha começou a comer e se esqueceu da dor. E o que acontece? O que ele falou? É isso que vocês têm que fazer. Tire tudo daquela pessoa, faça o sofrimento, depois dê comida a ela. Ela vai se esquecer da dor e vai adorar você. Tenta encaixar isso com essa grande tentação que está falando no Pai Nosso, que Deus nos livra, pedindo nossa oração que Deus nos livre, que o Eterno nos livre disso, né? Não nos conduz à provação severa, mas nos mantém salvo do maligno. Porque vai chegar um ponto nessa situação que as pessoas elas não vão suportar tanta provação, porque isso que vai ter aquele grande apostasia nos fins dos tempos, porque se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, porque o ser humano, todo ser humano tem seu preço, tem seu limite. Vai chegar sofrendo tanto que se Deus não intervir, alguns vão se perder por causa disso, porque eles não vão aguentar tanto sofrimento, tanta provação, e vão se apostatar e adorar o outro lado, o anticristo, o filho da perdição. Então, vai ser essa grande apostasia que vai ser a grande tentação, a grande provação dos povos. E quem é seu, Deus não vai deixar passar por essa provação, uma provação maior do que se possa suportar. Apenas aqueles que já estão na perdição. Entendeu? É isso que o Pai Nosso está falando. Porque vai chegar esse tempo em que toda a humanidade vai ser posta a essa prova. Mas os que é seu, Deus livra do maligno. Está na promessa da Bíblia. Amém, irmãos? Então, o Pai Nosso significa muita coisa, assim como os Salmos 91, os Salmos 23, significa várias coisas, certo? Então essa é a mensagem que eu digo para vocês. Mantenha a fé, porque Deus não vai deixar você passar por provação maior que você possa suportar. Ok? Amém, irmãos? Isso é tudo. Tenha uma boa noite.